A paz a todos. Vamos falar hoje de José, que fica lá em Gênesis 37, virtude número 15. E sabemos que a história de José foi contada por Deus a Moisés. Oi, eu sou José, tenho apenas 17 anos e apacento o rebanho junto a meus irmãos. Meu pai nos instruiu que Deus fez por ele e pelos seus pais, Abraão e Isaque, o Deus em quem confiavam, em quem eles obedeciam, em quem tinham fé. Os meus irmãos não acreditavam muito, faziam o que queriam. E quando eu via coisas que eles faziam errado, eu ia correndo contar para o meu pai. Meu pai se chama Jacó, o Israel. Ele me amava muito, pois foi uma luta casar com a minha mãe Raquel. Uma luta para ela me ter, pois ela era estéril. Eu sou um milagre de Deus na vida de meus pais, pois fui concebido na velhice deles. Em um dia fui presenteado pelo meu pai por uma túnica única, uma diferente que nunca ninguém teve. Acho que foi muito cara. Era uma túnica colorida, nunca vi antes. E coloquei ela, como ela era linda. E ali começou a acender a inveja dos meus irmãos. Aqui em casa me chamam de sonhador, pois sonho até acordado, imaginando como será o meu futuro. Eu tenho projetos para minha vida e sonhos. Enquanto todos estavam juntos, contei-lhes um sonho que sonhei. Estávamos no campo, atando molhos, e o meu molho se levantou, ficou de pé, e todos os outros ao redor se inclinaram ao meu molho. E logo eu ouvi eles dizendo: é tu que deverás reinar sobre nós? Meus irmãos, e vi o ódio em seus olhos por causa do meu sonho e das minhas palavras. Ainda não compreendi o significado, mas aí eu continuei, contei outro sonho. No outro sonho, eu vi o sol, eu vi a lua e 11 estrelas que se inclinavam. Meu pai me repreendeu, mas guardou em seu coração. E meus irmãos me odiavam cada dia mais e pensaram que sabiam do significado. Hoje posso entender. Meu pai era o mais novo e tomou a primogenitura do irmão Esaú. Como ele me amava, meus irmãos viram. Significava que meu pai pudesse me dar a primogenitura e tudo ficaria em minhas mãos e meus irmãos teriam que dar conta de tudo a mim, a quem eles odiavam. Aí posso imaginar e falar para vocês que eles pensavam isso, mas os sonhos de Deus são melhores e maiores do que possamos imaginar. E nem os meus irmãos imaginavam que Deus já havia escrito para minha história, para minha vida. Nem mesmo eu, pois tinha vários sonhos, mas os que sonhei não eram meus, eram os sonhos de Deus para a minha vida. Meu pai me chamou e me enviou para Siquém, porque meus irmãos haviam saído para apacentar o rebanho e não me levaram.
porque não gostava de andar comigo. Obedeci a meu pai e eu fui procurá-los. Encontrei um homem pelo caminho que me disse que eles estavam em Dotã. Os meus irmãos já me viram pelo caminho. Lá vem aquele sonhador. E antes que chegasse, eles estavam planejando contra a minha vida, conspirando. Vamos matá-lo e lançaremos numa cova. E diremos que uma besta fera o devorou. Então veremos o que vai ser dos seus sonhos. Meu irmão mais velho, Rubens, disse que não iria derramar sangue. Vamos só jogá-lo na cova, aqui no deserto. Quando cheguei, os meus irmãos, a primeira coisa que fizeram foi retirar a túnica que meu pai me deu. Me jogaram na cova. Ainda bem que não havia água. Se reuniram e comeram. Viram uma caravana medianita. E Judá teve uma ideia de me vender como um escravo. E me venderam por 20 ciclos e fui levado para o Egito. Ouvi eles dizendo, enquanto que estava na cova, que matariam um cabrito e tingiriam a minha túnica com sangue, enviariam a túnica para o meu pai, para que ele pensasse que eu tinha sido devorado por um animal e morto. Ali estava eu, a caminho do Egito, decepcionado, triste, angustiado por tudo que passei nas mãos dos meus irmãos, naqueles que eu confiava. Eles eram meus irmãos. Eu não esperava que eles se levantariam contra mim para desejar o meu mal, a minha morte, pensando em meu pai, como receberia essa notícia, pois meu pai me amava. E o que seria de mim naquele Egito, como escravo? Mas o que me acalmou foi pensar que o Deus dos meus pais, Abraão, Isaque e Jacó, estaria ao meu lado em qualquer lugar onde eu colocaria os meus pés, pois esta é a promessa de Deus para a minha geração. Meu pai havia me instruído de toda a promessa para as gerações de Abraão, Isaque e a dele, Jacó, o Israel. Que Deus chamou Abraão, ele disse: sai de sua terra, da sua parentela e da casa do teu pai e vai para a terra que lhe mostrarei. Eu farei de ti uma grande nação, eu te abençoarei, engrandecerei teu nome, sejas tu uma bênção. Isto eu, José, guardo em meu coração. Eu serei uma bênção onde eu pisar. Tudo que for colocado em minhas mãos será abençoado. Assim disse o Senhor, assim disse o meu Deus de Israel. Está escrito em Gênesis 12, de 1 a 3. Gênesis 37, 3 e 4. Israel amava mais a José do que a todos os seus filhos. Vendo seus irmãos que seu pai amava mais do que a todos, eles odiavam-no e não lhe podiam falar pacificamente. José é amado do pai, e seus irmãos, vendo o amor que seu pai tratava José, dando uma túnica diferenciada para ele, o odiavam e já tinham proposto em seus corações a conspirar o mal contra seu irmão. José, a inveja era tão grande que não conseguiam viver em paz com ele. Pelo que podemos entender, toda a família se reuniam. Podiam ser nas refeições, ou na tarde, ou na noite.
E ali eles conversavam. Certamente Israel, o pai, ensinava sobre Deus, né? Sobre tudo que os seus pais, Abraão e Isaac, fizeram através do Senhor em suas vidas, todos os milagres que aconteceram. E ali também José e todos os outros irmãos tinham a oportunidade de falar. E ali José contou os seus sonhos ao seu irmão. E nada ali, o que José falasse ou fizesse, mudariam o ódio que os irmãos já sentiam por ele. A inveja que habitava em seus corações, e eles nem a paz desejavam. Como Jesus mesmo disse em Mateus 5:9, bem-aventurados pacificadores, porque eles serão chamados filhos de Deus. Os irmãos só estavam esperando uma oportunidade para colocar para fora o que já estava proposto em seus corações. Em Gênesis 37:13, a parte B, Israel chama José e ele diz para o seu pai: eis-me aqui. E José logo obedece ao seu pai e fazer a vontade do seu pai, ir a seus irmãos, pois Israel conhecia os seus filhos, e enviar a José para ver onde eles estavam e o que estavam fazendo. E José foi, mas não os encontrou em Siquém. E informaram que eles tinham ido para Dotã. E em Gênesis 37, 18 e 20, os irmãos de José ouviram de longe. Antes que chegassem, eles começaram a conspirar contra a vida de José, para matar. Os irmãos de José planejaram matar e lançá-lo numa cova. E diremos que foi uma besta que o devoraria. Então, o que será de seus sonhos? Mas os sonhos não eram de José. Os sonhos eram de Deus para a vida de José. O sonho foi usado para transformar a vida de José, pois foi ao contar os seus sonhos que o ódio, que a inveja se acendeu na vida de seus irmãos para o lançar numa cova. E eles o chamavam: ah lá, vem o sonhador. Rubens não concordou em tirar a vida de seu irmão. Vamos só lançá-lo numa cova que está no deserto. Depois levamos ao pai. Mas o desejo dos demais era matá-lo. Mas naquele momento deram ouvido à palavra de Rubens. Mas quando José chegou, tiraram com todo o seu ódio a túnica. Aí eu fiquei pensando, o que significava aquela túnica para aqueles irmãos? Era o amor do pai com o filho. A túnica que Israel deu cobria o exterior e o interior de José. E a roupa é para esconder aquilo que mais amamos e protegemos, que é o nosso corpo. Também era um destaque de valor. Ali, os seus irmãos viam aquela túnica representando a promessa da primogenitura e o amor do pai na vida daquele filho. Eles tiraram a sua túnica, estavam tirando o amor do pai, a proteção do pai e a promessa do pai sobre a vida de José. Tiraram a túnica que era o alvo da inveja, jogaram José numa cova que não havia água. O primeiro significado de cova, abertura, o buraco para enterrar os mortos. Este era o desejo de seus irmãos. O desejo de Deus para a vida de José era o segundo significado de cova, a abertura do buraco na terra para plantar árvores ou sementes para que cresçam. E no versículo 37, 22 diz:
Vamos lançá-lo nesta cova que está no deserto. Era o plano de Deus para a vida de José, lançando em uma cova para que pudesse crescer. Passaria pelo deserto solitário para passar por aflições, por provações, por tentações, tanto exterior ou interior, para ser aprovado por Deus, para ser inserido nos sonhos, nos planos de Deus. José foi lançado na cova e no deserto, pois foi a vontade de Deus para que houvesse transformação em sua vida. Enquanto estavam comendo, veio uma caravana. E pensando Judá, que era sua ideia de vender o seu irmão, ao invés de matá-lo, ele pensou: Judá, vamos sujar as nossas mãos e matar o nosso irmão. Vamos então vendê-lo. E o que acontecer com eles, não seremos culpados. O sangue do nosso irmão não sujarão as nossas mãos. Assim pensaram os irmãos de José, que se algo acontecesse não seria culpa deles. Só venderiam e não sujariam as suas mãos. Eles só sujariam a túnica do seu irmão de sangue e vão dizer que ele havia morrido. Ali eles estavam lavando as suas mãos, como Pilatos fez. Lembram? Muitos agem assim. Lançam calúnias, defamam, jogam pedras, mentiras a respeito da vida do irmão e segue suas vidas. Vive como nada tivesse acontecido, como nada tivesse feito, que não contribuísse para o mal na vida do irmão. Semeiam o mal e ficam à espreita para ver a morte. Falam: nada fiz para a morte de meu irmão. Mas em Gálatas 6:7 diz: não vos enganeis, Deus não se deixa escarnecer, pois tudo que o homem semear, isso também ceifará. Tudo aquilo que semeamos é o que vamos colher. Os irmãos se sentaram para comer, estavam na roda para escarnecer do seu irmão, maquinavam o mal, participando de ideias e participando dos planos, tanto nas ações quanto no projeto da maldade contra o seu irmão. Não escarneça do sonho dos seus irmãos, pois os sonhos são de Deus. Pois quem faz injustiça recebe a paga da injustiça que fez, e não a acepção de pessoas, como diz em Colossenses 3:25. Ali Rubens chegou e se arrependeu, rasgando as suas roupas, mas não podia lavar as suas mãos, pois deixou a mentira ser contada sobre a morte de seu irmão a seu pai. Os irmãos fizeram parecer que não se envolveram com nada. Como diz em Gênesis 37:32, enviaram a túnica de várias cores, mandando levá-la ao seu pai e dizer-lhes: achamos essa túnica, vê se a túnica é de teu filho ou não. Ali Israel entrou em sofrimento pela morte de seu filho José e não quis ser consolado pelos seus filhos. Gênesis, capítulos 39 e 40. Agora eu sou um escravo, estou no deserto, aqui estou andando em meio às minhas aflições, preocupado com meu pai, com medo do que vai acontecer comigo. Ah, como estou ansioso, eu estou angustiado, estou lutando para não ter o sentimento de ódio, o sentimento de rancor com os meus irmãos. Fiquei pensando o que faria se eu os visse de novo. Oh, Senhor, tira esses pensamentos ruins da minha mente. Não deixe crescer essa semente em minha vida. Estou aqui pensando que por causa deles, pela inveja e pela falta do amor que eles tinham por mim, pela falta de amor que tinham pelo meu pai, pois causaram sofrimento para o meu pai. Estou aqui com conflitos exteriores e interiores.
estou aqui e sei que vou andar por muitos dias em sofrimento. Senhor, eu estou sem força e sem ânimo. Mesmo assim, permaneça comigo. Oh, Senhor, eu estou aqui te contando as minhas aflições, os meus medos. Eu estou aqui te clamando para que me ajude a perdoar, para que cicatrize, Senhor, essa dor. Me traz força para eu continuar confiante nas promessas que o Senhor fez aos meus pais, Abraão, Isaque e Jacó, com quem eu aprendi a amar a Ti, meu Deus, e a obedecer. Estou sendo aqui agora confortado e recebendo o Seu amor, habitando em minha vida. Eu sei que eu recebi uma nova oportunidade para viver. O Senhor está me dando, pois o Senhor me livrou da morte, me tirou daquela cova para um lugar onde eu não sei onde vai ser. Eu sei que eu vou para o Egito, mas eu não sei o que vai ser da minha vida como escravo. Mas eu sei que eu prometo a Ti, Senhor, como está descrito na Sua promessa, que onde eu colocar os meus pés, o Senhor falou isso para minha geração, para ser uma bênção, e eu vou fazer a diferença onde o Senhor me colocar. Cheguei ao Egito, mas logo fui vendido, pois eu sou jovem, eu só tenho apenas 17 anos, tenho vitalidade. E quem me comprou foi um grandão, um capitão da guarda de Faraó. Seu nome é Potifar. Deus foi bom e Ele estava comigo. E Deus fez essa promessa ao meu pai, que toda a sua descendência seria abençoada. Tudo que foi colocado em vossas mãos será prosperado. E foi o que aconteceu. Tudo que colocaram em minhas mãos a fazer, eu fazia com zelo, eu fazia com amor, como estivesse fazendo para Deus. E tudo prosperava. O meu senhor Potifar reparou que tudo que colocava em minhas mãos prosperava. E confiou em mim e me colocou para administrar sua casa. Hoje eu sou o mordomo, eu sou o administrador. Pude entender que quando alguém põe olhos bons em nós, os olhos ruins também estão olhando. E olha o que me aconteceu. Fui chamado pela mulher de Potifar e ela me disse para estar com ela. E eu disse imediatamente não. O Senhor Potifar confiava em mim e eu não posso cometer esse grande mal. Eu estaria pecando contra o meu Deus. E eu tenho obedecido com toda a minha força. E eis a tentação todos os dias. Ela insistia, mas seguia negando por amor ao meu Deus. Mas um certo dia, aquela mulher mandou os outros escravos saírem da casa e não percebi. Entrei para fazer os meus afazeres e fui surpreendido com aquela mulher me agarrando. E fugi, largando a minha capa na mão dela. E já viu o que aconteceu? A corda só arrebenta para o lado mais fraco. Quem acreditaria na palavra de um escravo? Que humilhação, que tristeza. Já fiquei ali angustiado e aflito. E fui tomado pelo meu senhor Potifar, que me lançou no cárcere, no lugar onde os presos do rei estavam encarcerados. E ali eu fiquei, mas em minhas aflições, e novamente humilhado, mas com fé e crendo
que o Senhor continuava comigo e a sua benignidade, a sua bondade estava sobre a minha vida, como Ele disse, em gerações. E o Senhor, o meu Deus, fez o carcereiro me olhar com bons olhos e me entregou na minha mão todos os presos do cárcere. Tudo que estava em minhas mãos fazia, tudo como se fosse para Deus. Eu fazia o melhor, o Senhor fazia prosperar tudo. Chegaram novos presos, um copeiro e um padeiro, vindo do palácio de Faraó. Um dia, ao vê-los pela manhã, percebi que estavam perturbados. Os perguntei o que estava acontecendo, e ambos me contaram seus sonhos. Ouvi e pedi a Deus para me dar discernimento, interpretar aqueles sonhos. Disse: em 3 dias Faraó restituirá o teu cargo, copeiro. Mas lembre-se de mim quando for bem. Peço-te, tenha compaixão. Fale a Faraó que sou inocente, que fui roubado da minha terra, dos hebreus, e não fiz nada para estar aqui. Peço que me tire daqui. E ao pedreiro disse que em 3 dias serás enforcado. E o copeiro foi restituído no seu trabalho e se esqueceu de mim. Continuei ali, servindo, dando o meu melhor. Tudo que colocavam em minhas mãos, faziam como se fosse para Deus. Eclesiastes 9:10. Tudo quanto vier à mão para fazer, faze-o conforme as tuas forças, porque na sepultura, para onde tu vais, não haverá obra, nem projeto, nem conhecimento, nem sabedoria. Este versículo define José nos seus pensamentos. Ele sabia dos planos de Deus para a sua vida, das promessas que veio desde os seus pais, Abraão, Isaque e Jacó. E quando chegou ao Egito como escravo, propôs no seu coração de trabalhar e fazer tudo o que viesse em suas mãos, conforme as suas forças, pois foi retirado da cova. Ele foi retirado da sepultura. Se Deus não o tivesse tirado da sepultura, José, naquela cova, não havia como ele fazer obra, nem os projetos, nem o que ele conhecia, nem o que ele sabia. Então José agarrou aquela oportunidade de fazer, porque estava com vida. E ele fez o seu melhor. Ele servia como se estivesse fazendo para Deus, pois foi Deus quem prometeu prosperar as suas mãos. Como diz lá em Colossenses 3:23, tudo o que fizerdes, faze-o de coração como ao Senhor e não aos homens. Sabemos de tantas virtudes de José, e servir de coração é uma delas, pois ele fazia com amor para o Senhor. O Senhor também nos dá essa oportunidade todos os dias, mesmo estando em aflições, com pouca força, temos que continuar e seguir fazendo a obra de Deus. Todas as coisas que for colocada em nossas mãos, fazer com amor, o amor que vem de Deus. Recebemos de graça, damos de graça e damos o melhor, pois estamos fazendo para o Senhor e não aos homens. Gênesis 39:2 e 5. Assim foi o agir de José na casa de Potifar. E o Senhor estava com José, e foi varão. Próspero estava na casa do seu senhor egípcio, e o seu senhor viu que Deus estava com José. Potifar achou graça aos olhos dele. Olha aí, lemos que Deus achou graça aos olhos de Noé, de Jó, de Abraão, de Gideão, de José agora, de tantos outros. Todos esses alcançaram a graça e o favor de Deus. É um atributo, um bem precioso que Deus para com seus filhos. Então José estava na graça de Deus e Potifar caiu
nas graças que Deus deu a José. E Potifar entregou tudo nas mãos de José, sua casa e tudo que tinha. E o Senhor abençoou a casa de Potifar por amor a José. Gênesis 39:7. A mulher do seu senhor pôs os olhos em José para apagar o brilho que há no filho do Senhor, se levantando como tentação. E não foi diferente. A mulher de Potifar o perseguiu, o tentou para que José se deitasse com ela. José se recusou todas as vezes, pois não cometeria este mal pecando contra o seu Deus. Novamente arquitetaram o mal contra José, todos os escravos fora de casa, e José entrou para trabalhar e foi pego pela a esposa de Potifar, que, segurando as suas vestes, ele fugiu e largou a sua capa em suas mãos. A mulher viu que foi rejeitada e denunciou ao marido. E José foi preso e novamente se sentiu triste, aflito e fraco. Por 2 vezes tentaram arrancar as minhas vestes, tentando tirar a minha força. Eles não sabem que a minha força vem do Senhor. A minha força vem do Deus que habita em mim. E em 2 Coríntios 12:9-10 diz: Ele me disse, a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Por isso, de boa vontade, antes me gloriarei nas minhas fraquezas, para que em mim habite o poder do Senhor. Pelo que sinto prazer nas fraquezas, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias por amor do Senhor, pois quando estou fraco é que sou forte. José poderia estar fraco, angustiado, mas não conseguiram tirar o que ele tinha de precioso em sua vida. O poder de Deus que fortalecia, que o aperfeiçoava, as suas fraquezas e nas suas necessidades, nas suas perseguições, nas suas angústias e aflições. O Senhor me deixava forte na minha fraqueza para eu continuar e perseverar em fazer o melhor onde eu estivesse. Em Gênesis 39:21, o Senhor estava com José e estendeu sobre ele a sua benignidade e deu-lhes graça aos olhos do carcereiro. E foi entregue todo o trabalho do carcereiro nas mãos de José, pois tudo que José fazia era servir de coração, fazia tudo como se fosse para Deus, e tudo que fazia o Senhor prosperava. Gênesis 40:14-15, a parte B. Lembre-se de mim quando fores bem, rogo-te que uses comigo de compaixão e que faças menção de mim a Faraó. Não fiz nada para que pudesse continuar nesta cova. José ali via e sentia o que os presos ali necessitavam. Um dia ele viu 2 presos que veio da casa de Faraó, um copeiro e um padeiro, com semblantes tristes. José, apesar de sua dor, pois estava ali injustamente, deixou sua dor de lado, continuou o seu trabalho e viu ali a tristeza daqueles 2 homens em quem ele cuidava, pôs a ajudá-los, pedindo a Deus para que seus sonhos fossem interpretados. E foi o que fez. Deu as interpretações. Um iria ser restituído e outro iria ser enforcado. Ao copeiro pediu para que se lembrasse dele, mas José não foi lembrado, foi esquecido pelo copeiro. Deus sabe a hora certa de tudo. Tudo tem o seu tempo determinado e há tempo para todo o propósito debaixo do céu, que está escrito em Eclesiastes 3:1. Deus sabe o momento certo, o momento exato para que as coisas aconteçam em nossas vidas. E na vida de José não foi diferente.
pois ficou esquecido na cova por 2 anos. Mas nestes anos continuou fazendo a vontade de Deus. Tudo que colocavam em suas mãos faziam, como se fosse para o Senhor, servindo assim de coração, servindo assim com amor. Tudo que foi colocado nas mãos de José, em todos os lugares onde ele colocou o pé, na casa de Potifar, na prisão, está escrito em Colossenses 3:23, tudo o que fizeste, fazei-o de coração, como ao Senhor, e não aos homens. Esta era a virtude, esta era a virtude de José, servir de coração, pois ele recebeu a promessa lá dos seus pais, Abraão, Isaque e Jacó, de que tudo que fosse colocado nas mãos seria abençoado, para abençoar vidas. E através da vida de José, a casa de Potifar prosperou, a prisão também foi prosperada. Então, porque José fazia com amor ao Senhor, por amor que vem do Senhor para a vida dele. E ele dava bênçãos que vinha do Senhor para aquelas vidas. Mesmo ali perseguido, mesmo ali em aflição, ele continuou perseverante em fazer o bem, em tudo que colocava em suas mãos, fazia o melhor, fazia coisa com êxito, porque era tudo para o Senhor. Que Deus possa abençoar a vida de vocês, estejam na paz de Cristo em vossas vidas e vamos continuar.